Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de gravarmos esse vídeo de quarta-feira de hoje, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por gentileza faça a sua inscrição, nos ajuda. A sua inscrição é importante para nós. Assista o vídeo, caso goste, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e também acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Nós estamos passando pelo livro de Apocalipse. Você que está chegando agora, que está assistindo a primeira vez, nós temos desde o capítulo 1, nós chegamos hoje no capítulo de número 19, ou seja, nos faltam 4 capítulos para terminarmos o livro de Apocalipse. Muita coisa aconteceu nas visões do apóstolo João e hoje nós vamos ver um ensaio, para a volta de Jesus para governar no milênio. Nós vamos ver algumas coisas acontecendo no capítulo 1 no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos comentar alguma coisa acerca deste capítulo de número 19. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo de número 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de seus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Meus queridos e amados, chegamos ao capítulo de número 19. Isso quer dizer que faltam 4 capítulos, o 19, o 20, o 21 e o 22, para nós encerrarmos esse estudo, pequeno estudo, Nós não podemos ir muito aprofundamente por causa de tempo. Nós estamos quase no final do livro do Apocalipse. Do verso 1 ao verso de número 9, a gente vê uma inumerável multidão regozijando-se no céu, juntamente com os 24 anciãos e com os seres viventes. É um coral gigantesco. Eles intercalam 4 grandes aleluias no seu cântico. Bodas do Cordeiro, verso de número 7. Esse glorioso evento tem lugar no céu após o arrebatamento da igreja. É o encontro que durará para sempre.
da igreja com o seu Senhor, que a resgatou com o seu precioso sangue e conduziu a salvo ao lar celestial. Apesar das tempestades da vida, tudo isso foi possível. É o encontro que não terá jamais separação. Vemos na simbologia, como eu sempre gosto de falar, a simbologia, ela permeia toda a Bíblia. Simbologia, numerologia, tipos, sombras, tudo isso permeia a Bíblia, tá? Ela é composta disso. E poesia, tudo isso é composto, a Bíblia é composto disso. E nós vemos que a bodas do Cordeiro é nada mais, nada menos que, grosseiramente falando, do que um matrimônio. Imagine um matrimônio aqui na terra. A Bíblia diz o quê? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, o homem tem que viver casado para sempre. Mas existem leis que nos dão direito a divórcio, começou com o desquite. Isso são leis do homem. Outro poderia dizer, mas o Senhor deu a Moisés também o direito de divórcio lá, de separação. Só que isso foi, Jesus explica mais na frente nos evangelhos, isso foi devido à dureza do coração do ser humano. Mas a Bíblia ainda diz e mantém o que diz: o que Deus uniu, não separe o homem. E esse matrimônio espiritual, então, nem se compara. A bodas do Cordeiro é algo para todo sempre. Para todo o sempre. Quando você pensar assim, mas já é para todo sempre. Porque trata-se de vida eterna, tá? Após o arrebatamento, é um encontro que durará para sempre. Ceias das bodas do Cordeiro, verso de número 9. Esta ceia ocorrerá no céu após as bodas do Cordeiro. Ela é diferente da grande ceia de Deus, mencionada no verso 17. A ceia das bodas do Cordeiro tem lugar no céu, 19:1, ao passo que a grande ceia de Deus tem lugar na terra, sendo dois atos totalmente diferentes quanto à sua natureza, versículos 17 e 18 mais na frente. Aí, queridos, no verso de número que nós lemos aqui, no verso de número 10, a gente vê o apóstolo João adorando aquele que falava com ele. E ele chama a atenção e diz o seguinte: olha, não faças tal, ou como quem diz, não faça isso. Eu sou teu conservo, ou seja, sou servo como você. Isso nos serve, queridos, de repreensão, de aviso para muitas pessoas que gostam de adorar qualquer coisa. Adore só a Deus. Dê lugar no seu ego, no seu centro intelecto, no seu coração, na sua alma, para adoração a Deus, porque nós fomos criados exclusivamente para isso, adorar a Deus. Então, nós lemos rapidamente do 1 ao 10. Agora no verso de número 11, verso 11, verso 12, verso 13, assim por diante, até o verso 21, vai tratar sobre a volta do Jesus, tá? A volta do Rei Jesus. Eu vou ler rapidamente. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. E os teus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-lhe os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ela as regerá
com ferro, com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, na sua visão, diz que viu o céu aberto. Mais uma vez, ele vê o céu aberto, tá? É chegado o momento que todo o universo aguarda. Se você for comigo rapidamente em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31, nós vamos ver uma referência a essa palavra. Mateus 24, versículos 30 e 31. Acompanhe comigo se você puder. Olha o que diz a palavra de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus. Cumprimento de palavra, queridos. É chegado o momento que todo o universo aguarda. Antes dele aparecer, todo o globo verá sinal da sua vinda, o brilho resplandecente da sua glória, como um relâmpago mundial de longa duração e sobrenatural. Sai da sua boca uma espada afiada, versículo 15. Temos referências lá em Hebreus 4:12 e Oséias 6:5 para ver que espada é essa. Vamos em Oséias 6:5 rapidamente, para nós não ficarmos no ar, né? Oséias capítulo 6, versículo de número 5. Olha que espada é essa. Eu vou ler o 5 e o 6. Oséias capítulo 6, versículos 5 e 6. Por isso os abati pelos profetas pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Ao verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo de número 5. Vou repetir. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Que comparação maravilhosa. Saiu da tua boca uma espada afiada, ou seja, a palavra do Senhor. E hoje essa palavra corta profundamente. O ser humano, quando está envolto em pecado, entregue ao pecado, às coisas do mundo, a palavra de Deus não consegue tocá-lo. Por quê? Porque ele já tem, entre aspas, né, a sua cabeça feita, o seu pensamento formado, as suas decisões já estão convictas acerca daquilo que ele está praticando. É como uma mentira. Se você ouve uma mentira aqui, e você se cala e sustenta essa mentira, contando essa mentira várias vezes para outras pessoas, e essa mentira vai se propagando, entre aspas, ela acaba virando uma meia-verdade. Ela acaba se tornando algo corriqueiro. É comum a pessoa ver as coisas erradas no mundo hoje, o mundo como está entregue na mão do inimigo. É comum pessoas roubarem e sendo justificadas por outros. Roubou porque estava necessitado. Isso tudo faz com que a palavra de Deus seja banalizada, porque a palavra de Deus, ela, como diz a própria palavra, sair da sua boca, se for sim, é sim, se for não, é não. E nós vemos que nós temos a palavra de Deus saindo das televisões, dos rádios, das igrejas, dos evangelismos, dos panfletos, da própria Bíblia, e ela tem matado. Mas pastor, a palavra de Deus mata.
Mata, sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus vem ao meu encontro e eu não a aceito, não a acato, eu começo a ter morte. Eu começo a morrer espiritualmente falando. Então, meus queridos, presta bem atenção. A palavra de Deus fala sobre a boda do Cordeiro, a ceia do Cordeiro, a volta do Rei dos Reis. E no verso 18, fala sobre a carne multiplicada. Verso de número 18. Para que comais a carne dos reis. Eu vou ver o 17 e 18. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E verso 19: e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Queridos, a carne multiplicada, aqui vemos o fim disso. O Armagedon, verso 19, uma visão antecipada dele está lá no capítulo 16, lembra? No verso 19, aqui o fato é real. A visão de João, lá estava dando uma visão antecipada do Armagedon. Aqui não, aqui o apóstolo João está tendo uma visão do próprio Armagedon. Milhões morrerão de praga aqui. Está lá em Zacarias 14, 12. Outros milhões morrerão atacando-se uns aos outros. Zacarias 14, 13. Os primeiros ocupantes do lago de fogo, verso 20, são o anticristo e o falso profeta. Eles são homens, pois são tratados aqui como homens. Assim virá com poder o grande glória ao Filho de Deus e também Filho de Davi. É o cumprimento das promessas divinas, como vemos em 2 Samuel 7,16, Lucas 1, 31 e 32. De Davi foi dito no passado: agora, pois, porque vos calais, não fazeis voltar os reis, segundo Samuel 19:10. E nos versículos 14 e 15, volta ao rei, tu e todos os teus servos, Então o rei voltou. Que estamos nós fazendo para apressar a volta de Jesus? Meus queridos, nós falamos sobre esses fatos, sobre a batalha do Armagedon, e nós vamos nos preparar para sexta-feira começar a falar sobre o governo milenial de Cristo na terra. São visões do apóstolo João, uma antecipação daquilo que nós passaremos eternamente, ou vivo ou morto. Deus nos abençoe. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?